Tema de hoje: não basta informação, precisamos de transformação. Um estudo feito nos Estados Unidos mostra que as pessoas passam quase 12 horas por dia consumindo informações. Pra você ter uma ideia, as pessoas leem ou ouvem mais de 100 mil palavras por dia. Uma coisa excomunal hoje em dia, dos tempos do século 21. Pra você ter uma ideia, dentro desses estudos, o que nós recebemos de informação em um dia, lá atrás, há 2.500 anos atrás aproximadamente, a pessoa recebia a vida inteira a informação do que nós recebemos hoje em um dia. Pra vocês terem uma ideia de como a gente recebe informações hoje. E por conta de ter muitas informações hoje, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, tudo quanto é aplicativo, as pessoas elas não se policiam para buscar informações que sejam confiáveis. A gente é bombardeado, essa situação que aconteceu no sul do país, nós fomos bombardeados por imagens, áudios de pessoas que estavam lá, que viveram, que sofreram, que perderam e tal. E claro, isso traz uma comoção nacional na maioria das pessoas. E tem outros, como eu disse há pouco, que se aproveitam disso. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado com as informações que a gente recebe diariamente. Essa quantidade de informações que a gente recebe, muitas dessas notícias, informações são negativas. E você sabe que informações negativas geralmente tendem a levar a gente para baixo, deixar a gente para baixo. Como eu falei domingo aqui passado, eu e você precisamos cuidar mais da nossa vida espiritual. Aproximar-se mais de Deus e menos das coisas do mundo. Buscar realmente o reino de Deus e a sua justiça. A gente tem que parar de ficar dando ouvidos para essas informações tolas, mentirosas, as fofocas, até para que a gente não perca o foco em Jesus. Por causa dessas informações, de tanta informação, de tanta mentira, de tanta coisa que chega para a gente diariamente, e isso trazendo para o lado espiritual, dentro das igrejas, os burburinhos de fofocas, de falação e tal, isso tem levado as pessoas a se afastar de Deus. Daí veio essa questão minha, para tratar com os irmãos hoje. Do que adianta tanta informação, se essas informações não trazem transformação nas nossas vidas? A gente precisa começar, a partir de agora, que a gente está na reta final, a volta de Jesus está cada vez mais próxima, irmãos. Cada vez mais próxima. Os estudiosos da Bíblia garantem, os teólogos aí, garantem que nós estamos já vivendo aqueles dias finais. Algumas profecias, ou boa parte das profecias, tem um teólogo aí muito conhecido de YouTube, ele diz que daquelas profecias de Daniel, a gente está vivendo a última que ele disse. Os tempos que nós estamos vivendo estão convergindo para que a volta de Jesus se aproxime o mais rápido possível. E é por isso que a informação hoje, ela é tanta, que ela está trazendo para as pessoas: se ouve na igreja, Jesus salva; se ouve na esquina, não, Jesus talvez salve; se ouve na outra esquina, não, Jesus salva, mas do jeito que você está. Não, você não precisa sair do pecado, a coisa está assim. Então a gente precisa tomar cuidado e firmar-se na palavra de Deus. Por isso que eu falei domingo aqui, a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual. E como é que a gente cuida da vida espiritual? A gente precisa orar mais, a gente precisa ler mais a Bíblia. Eu conversava hoje com o meu irmão, o pastor Marcos, o pastor Gilberto, que estavam aí. Eles vieram, nós ganhamos do governo, através de um contato que nós temos, 50 cestas básicas para a glória do Senhor, né? E eles vieram buscar, foram 27 lá para a igreja
a nossa igreja e também abençoamos a igreja que o pastor Gilberto é pastor lá. E a gente conversava no almoço sobre essas questões que a gente está vivendo. E o meu irmão, o pastor Marcos, ele falou: rapaz, eu estou fazendo um curso agora, estou estudando numa faculdade, voltei para a faculdade, e faz uns 2 meses, e ele falou assim para a gente, ele falou assim, eu sento lá e eu falo assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque aquele negócio de X vezes Y vezes W, ele falou, cara, eu mal terminei a 7ª série, parei um tempo, aí voltei em 2007, tirei aquele diploma que o pessoal estava tirando, de fazer lá responder umas perguntas, para completar o 2º grau, para poder entrar na faculdade. Agora ele falou, cara, eu estou assim totalmente perdido, porque eu estou desatualizado. O professor disse para ele, se você quiser, você vai ter que se atualizar, não tem jeito. Para você aprender, ele falou, eu sei, mas a minha cabeça parece que não entra mais, estou ficando velho, parece que não entra mais essas informações. E eu fico nessa dificuldade, eu estou na aula, eu ouço o cara falar, explicar, eu falo assim, o que será que ele está falando ali? Porque eu não lembro de nada, não entendo nada, mas male 2 mais 2 é igual a 4. E quando a gente falava sobre isso, um irmão aqui da igreja que estava com a gente ontem estava junto também com esse irmão, conversando sobre isso, ele tinha algumas dúvidas e tal, e hoje, baseado no que a gente conversou ontem, veio esse assunto, eu falei para eles, traga isso agora, meu irmão, para o lado espiritual. Por exemplo, quando você chega na sua casa, quando você terminou o culto, você chega na sua casa com seu filho, sua filha, você tem o hábito de pegar a lição que eles receberam lá na escolinha e conversar, escuta, o que você aprendeu hoje lá, né? Você aprendeu alguma coisa hoje? O que falaram hoje lá? Você tem esse interesse? Por exemplo, quando eu prego, quando alguém prega aqui na igreja, a gente traz uma luz, um caminho, a gente mostra, eu falei, e olha que eu ainda cito muitos textos. As pessoas, a maioria delas, elas não têm o hábito de chegar em casa e pegar a Bíblia e reler alguns textos, buscar, se aprofundar. Ele falou, não, o senhor tem razão, eu mesmo não faço isso. Eu falei, eu sei, a maioria dos crentes vive de domingo a domingo. Ele pega a Bíblia hoje, terminou o culto, ele põe na casa dele, ele vai pegar só no domingo. É a maioria que faz isso. Aqui não, porque aqui todo mundo lê a Bíblia, graças a Deus, né? Enfim. E eu dizia para eles, traz esse contexto de você estar desatualizado no mundo para o lado espiritual. Quantas pessoas dentro da igreja hoje estão desatualizadas espiritualmente falando, biblicamente falando? Por quê? Simples, porque isso não chama atenção, porque isso não está no coração. Porque a maioria das pessoas, elas vão para a igreja as razões mais diversas, ou para resolver o problema financeiro, ou para resolver o problema emocional, arrumar uma mina, arrumar um mino, ou para resolver o problema de saúde, e muitos que são assim, que resolvem, elas vão embora. Tem muita gente que está na igreja, mas ele não se converteu, não houve uma transformação, e olha que ele recebe informações da palavra, ele recebe textos, contextos, ensinos da palavra de Deus, mas parece que isso não mexe, isso não desperta, isso não leva ele a se interessar assim, não, eu preciso me aprofundar, afinal de contas, eu preciso conhecer o meu Deus, o Deus que eu sirvo. Eu dizia para esse irmão hoje, eu falei, eu não sei se você sabia, mas há uns 40 anos atrás, 50 anos atrás no máximo, os padres das igrejas católicas, eles ministravam as missas em latim. Ele falou, eu falei, o cara, ele é padre, ele é pino, ele é tom, ele é tara, aí todo mundo, amém, ninguém sabia o que ele estava falando, mas amém. Por quê? Porque o padre está falando, o cara sabe, né? E na verdade, a maioria não entendia, ia para a igreja, tomava lá a hóstia, participava, depois saía dali, fumava, bebia, xingava e tal, e no outro domingo ia, participava da missa, se emocionava, chorava. E o tempo foi passando, a mente das pessoas foi abrindo o seguinte, eles pararam com isso, começaram a ministrar as missas, nada contra a igreja católica, se tivesse alguém assistindo, nada contra isso. O que eu quero chamar a atenção é que o povo nunca se interessou em ler Bíblia.
Aí ele se converte ao Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo, que o próprio Senhor Jesus disse: se vocês conhecerem a verdade vos libertará. O que é a verdade? A palavra. Ela é a verdade. Jesus é a verdade. Ele é a palavra. Então a gente precisa ler, a gente precisa conhecer. Ah, pastor, mas eu tenho dúvida. Por isso que tem culto. Por isso que tem as ministrações que a gente faz aqui nos domingos, tentando de alguma forma, em uma hora, enxertar com textos as ministrações, para despertar o interesse das pessoas em ler a Bíblia. E eu falei domingo passado aqui, hoje parece difícil você estar num culto e as pessoas cantarem e falar assim: Espírito, enche a minha vida, Deus me dá sabedoria. Não, as pessoas ficam no culto viajando, olhando, reparando, cantando por canto, parece papagaio de pirata, né? Fica cantando. Antigamente as pessoas decoravam a letra dos hinos. Eu não sou saudosista, não, pelo amor de Deus, mas antigamente os hinos, a gente cantava o hino, tinha 5 estrofes, o coro, estrofe, coro, estrofe, coro, estrofe. Pelo menos o coro a gente decorava, né? As estrofes eram grandes, era 4, 5. Mas tinha pessoas que de tanto cantar decoravam. E hoje existe uma busca, né? Tem que cantar música nova, cantar música nova, cantar música nova e tal. E hoje ficou tão fácil, porque as músicas de hoje, algumas delas, né, é tudo repetitivo. Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus te amo, te amo, te amo, vem, 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 vem. Hoje ficou até fácil, né? É muito repetitivo as coisas. E nós precisamos entender que a palavra de Deus existe como um farol para a gente, para nos guiar, para nos levar para perto de Deus. Foi para isso que Deus permitiu que a palavra dele fosse escrita. E entre tantos personagens bíblicos, tantos personagens que tem na Bíblia, pensando sobre este assunto, me veio um no coração na hora que eu estava pensando nisso. Eu quero ler com você, vamos ler juntos, você que trouxe a Bíblia. Livro de Atos, capítulo 8. Ficou péssimo agora o som, hein? Estava tão bom, já era agora aqui. Mas vamos lá. Atos, capítulo 8. Amém. É um texto muito conhecido para quem lê Bíblia, uma história interessante até. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, diz assim o texto: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. 27, ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, 28, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Versículo 29, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Versículo 30, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Versículo 31, ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim ele convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. 32, o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. 33, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada à terra. Versículo 34, o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? 35, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura,
anunciou-lhe as boas novas de Jesus. 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? 37, disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aleluia. 38, assim deu ordem para a carruagem, para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Versículo 39, só um adendo, algumas versões da Bíblia diz que era uma poça d'água, tá? Não era um rio, um lugar, era uma poça d'água. Algumas versões falam que era uma poça d'água. Enfim, 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. 40, Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Só até aí. Bom, duas questões desse texto. Primeiro, quem era Filipe? Muita gente confunde os dois Filipes. Tinha um que era discípulo de Jesus e tinha esse Filipe. Esse Filipe aqui que nós estamos estudando era outro, era o que foi escolhido depois. Os discípulos ou os apóstolos se reuniram. Isso está em Atos 6, acompanha aqui no telão, acho que os irmãos prepararam lá, obrigado. Atos 6:1 diz que naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Por quê? Ora, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. 3, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. 4, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 5, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio da fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Versículo 6, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. 7, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Por que Filipe foi um dos 7 escolhidos? Como diz o texto, ele era sábio, ele já servia a Deus, conhecia, tinha um pouco de conhecimento em relação à própria palavra de Deus, ele já estava crescendo ali na graça e no conhecimento, aprendendo, buscando. E por ter essa capacidade, e também é interessante que aqui, como diz o texto, a gente começou lendo, os judeus de fala hebraica, os judeus de fala grega estavam se queixando dos judeus de fala hebraica. Por quê? Porque não tinha ninguém que sabia falar praticamente a língua desses outros irmãos que tinham se convertido. E Filipe, ele foi considerado um judeu, o nome que se dá isso é helenístico, ou seja, uma pessoa que desempenhava um papel muito grande, é como um intérprete. Por exemplo, traz um pregador aqui em inglês, ou que fala o inglês, e esse pregador ouve a fala em inglês e transfere isso para o português para as pessoas entenderem. Filipe ele tinha essa capacidade, por ter estudado, por ter conhecido pessoas, de trabalhar nessa ligação entre as pessoas de fala judeu e as pessoas de fala hebraica e as outras pessoas. Ele começou a trabalhar nisso. Passando por isso, depois que consertou essa situação, as viúvas já não estavam mais reclamando, o pessoal estava sendo atendido por esses obreiros, eles passaram a pregar a palavra. O maior aqui, entre aspas, que foi citado nesse texto, que diz o texto que ele era um homem cheio do Espírito Santo, né?
o homem por nome Estevão, cheio do Espírito, cheio de fé e tal, ele, junto com esses outros irmãos, saíram para evangelizar. E Filipe foi um desses. Em Atos capítulo 8, versículo 4, diz que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Os caras foram perseguidos. Naquela época Saulo começou a perseguir a igreja e os irmãos fugiam. Só que eles fugiam, não se escondiam, ao contrário, eles fugiam para outras cidades e continuavam pregando o evangelho, falando de Jesus. Filipe foi um desses. Ele foi para Samaria e lá na cidade de Samaria, versículo 5, ele ali lhes anunciava o Cristo. Olha que interessante, versículo 6. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Por quê? 7. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Filipe foi muito usado por Deus. Estevão foi apedrejado, foi morto. Quem lê a Bíblia sabe, Atos relata essa questão. Mas esses outros irmãos saíram para pregar. Filipe foi um dos que saíram para pregar com um pouco de conhecimento, de informação da Bíblia. Mas além dessa informação que ele conhecia do passado e do que Jesus tinha feito, porque ele não foi da época de Jesus, ele foi pós-Jesus. Ele se converteu e ele se interessou, e ele começou a ler, começou a buscar, ele aprendeu e foi usado, foi cheio do Espírito, foi usado por Deus, foi levado primeiro para trabalhar como um diácono, atendendo as pessoas, fazendo essa ligação de pessoas que não falavam a mesma língua, ele ajudava e tal, e ele foi crescendo na graça, no conhecimento, ele foi sendo cheio do Espírito, ele foi buscando, ele foi se interessando, e ele saiu pregando. Numa dessas suas pregações, ele encontra esse eunuco, ou o Espírito fala para ele, está vendo aquela carruagem, tem um eunuco ali, vai lá falar com ele. Você já pensou, meu irmão, minha irmã, se fosse um crente de hoje, o Espírito Santo fala para ele, vai lá e fala para aquela pessoa lá. Vou lá. Aí ele chega lá e fala, eu estou lendo aqui sobre o profeta Isaías, né? Ele está falando dele ou está falando de outra pessoa? Olha, espera um pouquinho que eu vou ligar para o meu pastor, para saber o que ele fala, tá? Porque eu realmente não sei. Ou então fala, não, deixa eu olhar no Google. Eu vou pesquisar no Google para saber. Filipe conhecia. Quando ele sentou do lado daquele homem, daquele eunuco, o que me chama a atenção também nesse texto, o segundo personagem, esse eunuco, que ele era totalmente fora do judaísmo, do cristianismo da época, mas lá na cidade dele, lá onde ele estava, na África, de alguma forma esse evangelho, essa coisa falando de Jesus, de Deus, chegou lá, e ele começou a se interessar pela escrita. Ele deve ter recebido algum tipo de escrita, ele começou a se interessar. Aí ele vem para Jerusalém, participa de festas, aquelas festas que os judeus tinham, que comemoravam, né? Dia de Pentecostes, festa de Pentecostes e tal. Ele veio para essa festa. E indo embora, ele pega esse manuscrito, essa Bíblia da época, e ele começa a ler, mas ele não entende. O Espírito que sabe de todas as coisas, o Espírito Santo, vendo aquela situação, vendo o interesse, fala para Filipe, Filipe, vai lá. E Filipe vai e fala, escuta, tudo bem, você está lendo o quê? Eu estou lendo aqui um negócio aqui que fala de alguém, mas eu não estou entendendo se o escritor está falando dele ou de outra pessoa. Posso te ajudar? Pode, sobe aí. E Filipe falou, olha, essa escrita aí é de Isaías. Há 500 anos atrás, Isaías profetizou que Deus enviaria um Salvador para salvar o mundo dos seus pecados. Ele iria ser alguém enviado por Deus para trazer libertação do pecado, da morte.
E é interessante que esse escrito aí de Isaías diz que ninguém ia dar valor para ele. E realmente esse Jesus aí que ele está falando, é de Jesus, que você veio para cá, você deve ter ouvido falar muito. Sim, eu ouvi falar desse Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, é aquele que se destituiu de sua glória, se tornou homem e habitou entre nós, viveu aqui, amou, perdoou, curou, libertou, trouxe vida e vida com abundância. Esse Jesus foi demais, e era exatamente essa profecia de 500 anos atrás que você está lendo aí, isso se cumpriu. Esse Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Aí o cara falou: opa, pera um pouquinho, estou vendo uma poça d'água ali, estou vendo um lugar ali de água. Ele falou: eu posso ser batizado então? Se você crê de todo o coração, é lógico que eu creio. Você está falando, eu creio. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E desceram, ele foi batizado. Eu imagino a festa, isso aqui dá uma outra mensagem, uma festa que esse cara deve ter feito na cidade dele, onde ele chegou lá. Eu imagino que ele chegou lá com o coração ardendo. Rapaz, eu conheci Jesus, eu ouvi falar dele, eu ouvia falar, agora não, agora eu sinto, ele está em mim, ele é... Puxa, eu fico imaginando a festa que ele fez lá onde ele foi, onde ele morava. E Filipe, é interessante que Filipe estava do lado dele, quando ele teve aquele batismo e tal, aquela alegria. O texto diz que Deus não gosta de perder tempo, né? O Espírito pegou Filipe e falou, levou ele para outro lugar. O eunuco olhou e falou: o cara estava aqui, sumiu, mas tudo bem, Jesus continua comigo, vamos para casa. E Filipe continuou pregando aqui, pregando ali, pregando lá. Filipe constituiu família. Filipe ensinou a sua família a servir a Deus. Em Atos 21:8 é um relato do apóstolo Paulo. Ele estava partindo para Roma, foi uma escalada de vários lugares. Um desses lugares, Atos 21:8, partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Olha que coisa, versículo 9. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Mulheres de Deus. Por quê? Porque tinha um pai que era um homem de Deus e soube ensinar o caminho que elas deviam andar. Ou seja, o maior relato desse texto para mim foi a conversão de um homem como esse, um eunuco. Ou seja, eu entendo que Deus não estabeleceu barreiras para a sua palavra. Quando alguém deseja conhecer a Cristo, de alguma forma Deus move no sobrenatural para que aquela pessoa conheça Jesus. Você pode lembrar no dia que você se converteu, você pode lembrar aí quantas pessoas oraram por você, falaram de Jesus para você, até um dia que isso entrou no teu coração. A palavra de Deus, não importa a classe social, o grau de instrução, quando a pessoa abre o coração, ela recebe de Deus a graça, a salvação, o perdão. E quando essa pessoa recebe isso, ele continua, ele dá sequência. E é aqui que eu quero chegar. Porque nessa continuidade, nessa sequência, voltando para o nosso tempo, quanto tempo você gasta de informação bíblica para a tua vida diariamente? Quanto tempo? Não precisa responder, pensa aí. Quanto tempo você lê Bíblia? Quanto tempo você lê assim, um salmo que seja, um capítulo que seja, e fala assim: Deus, me revela, me mostra, seja 5, 10, 15 minutos. Quanto tempo você gasta de informação bíblica para capacitar a tua fé? Porque a Bíblia serve também para capacitar, fortalecer a nossa fé. Por isso que Deus deixou aqui escrito coisas boas, coisas ruins, pessoas que venceram, pessoas que perderam. Deus deixou isso escrito. Para quê? Para que a gente leia e aprenda. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém. Ao contrário, eu estou aqui para te mostrar, como eu disse no começo, uma luz. Mas se você chegar em casa, ligar a televisão
e assistir as coisas que você tem costumeiramente assistido, não vai acontecer nada, a palavra vai morrer, a semente vai morrer. Agora, se você chegar em casa e começar a conversar com Deus, começar a remoer a palavra, poxa vida, você vê que coisa, um eunuco, pô, um cara que era de outra tribo, distante, poxa, como é que a palavra chegou nesse cara? Como é que a palavra chegou nesse cara, irmãos? Alguém deve ter levado, sim ou não? Porque do céu não caiu. Alguém deve ter levado de alguma forma para aquela tribo um manuscrito, alguma coisa, sim ou não? Ué, é uma coisa óbvia de se pensar. Se alguém levou, é porque alguém interessou-se pela palavra e falou, não, eu vou alcançar. Como uma informação que está correndo na internet aí no Rio Grande do Sul, existem lá 58 cidades que não tem nenhuma igreja evangélica. Nenhuma. Por quê? Porque proíbem, porque não querem saber, porque tal. As razões são as mais diversas. Mas vamos falar da gente aqui. Você tem se interessado pela palavra? Porque um dia alguém se interessou pela palavra, estudou a palavra, trouxe a palavra, não trouxe historinha da carochinha, não ofereceu aí para você sabonete ungido, vassoura ungida, não, trouxe a palavra. E Jesus, citando um texto de Osés, ele disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas, elas pecam, elas erram, elas continuam sofrendo, elas continuam escravas do pecado, porque elas não conhecem a palavra. Porque se lessem a palavra de Deus tem essa capacidade de abrir os nossos olhos, da gente entender. Irmãos, tem gente hoje no século 21 dentro da igreja, que não acredita na dimensão espiritual. Acha que isso é mentira, que demônio não existe. Tem gente dentro da igreja assim. Irmãos, se nós tivéssemos a capacidade de enxergar a dimensão espiritual, estava todo mundo embaixo da cadeira. De medo, de ver demônios, de ver anjos guerreando, os anjos do Senhor guerreando. Você sabe a história de Daniel. Daniel, acerca de uma dúvida, uma questão que ele recebeu, ele não entendeu, ele começou a orar, começou a pedir a Deus, Deus me dá sabedoria para entender isso, responde Senhor a minha oração. E Daniel orava 3 vezes por dia. Quando o anjo chega 21 dias depois, fala para ele assim, Daniel, rapaz, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus ouviu a tua oração, e Deus respondeu, você é muito amado. Só que, cara, vou falar na linguagem de hoje, tá? Tudo bem? Só que, rapaz, na dimensão espiritual, teve uma treta, porque o príncipe da Pérsia, aquele demônio territorial, a gente entrou numa luta. E a luta com ele e com os outros foi tão forte que eu tive que chamar alguém de uma patente maior para me ajudar. Para eu passar e trazer a resposta para você. E eu passei, estou aqui, Deus te ama, a resposta dele é essa para você. Estou falando de alguém que orou 21 dias e orava 3 vezes ao dia. Imagina como deve ser a dimensão espiritual. Paulo, que passou por essa dimensão, e ele teve a capacidade por Cristo de chegar aos céus, imagina o que ele viu. É só você ler em Efésios. Efésios, ele fala sobre a armadura de Deus. Ele fala assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais das maldades nas regiões celestiais. Existe uma guerra, e o único jeito que a gente tem de guerrear é orar, é conhecer a palavra, é entender a palavra, é ler a palavra, é conhecer, ter essa informação espiritual para a gente, hoje em dia inclusive, hoje mais do que nunca. A gente precisa conhecer a Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia, comer a palavra. A gente precisa orar e entender que existe uma guerra. E às vezes a gente está vivendo essa vidinha medíocre. É por isso que tem muito crente, não vou na igreja, eu estou desanimado, eu estou triste, porque não conhece Bíblia. Porque se conhecesse, você saberia. Jesus não enganou ninguém. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições.
No mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo e eu estou com vocês toda hora, todo tempo. Eu posso te ajudar, eu posso te libertar, eu posso te curar. Creia em mim, olhe para mim. Hebreus 12, acompanha aqui no telão, estou encerrando, versículo 1, o escritor de Hebreus, ele disse assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. De que forma que a gente corre? De que forma que a gente caminha? De que forma? Ele diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Inclusive esse Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que vocês não se cansem e não desanimem. Versículo 4 e últimos que eu quero, ele diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o seu próprio sangue. O que Paulo, o escritor de Hebreus, que alguns atribuem ao apóstolo Paulo, o que ele está querendo dizer? Gente, lê o capítulo 11. Capítulo 11 ele cita várias pessoas que venceram pela fé. Capítulo 12 ele fala assim: então nós, que estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas, tão grande nuvem de testemunhas, vamos correr, vamos ter os olhos fitos em Jesus, vamos olhar para Jesus. Irmão, creia, Jesus não está aqui no chão. Jesus está sempre no alto, Ele é o nosso comandante. Então aprenda a olhar para o alto, para de olhar para baixo, para de olhar para os problemas, olhe para Jesus. Você começa a assistir muito televisão, você começa a assistir muito programa e tal, isso vai te trazendo informação, e você vai perdendo a vontade de ler Bíblia. Não sei se você já fez esse teste. Quem tem televisão aqui com controle remoto? Não é pegadinha não, é falando sério. Todo mundo, né? Quem que controla o controle remoto, irmão? Você. Sim ou não? Mas chega aquela hora que você fica assim: ai, desligo ou não desligo? Ai, meu Deus, desligo ou não desligo? Não, mas agora que é melhor cena. Não sei se você já fez esse teste. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida. Ultimamente eu tenho feito muito. Quando o jogo está no fim e o cara está lá louco, e agora? Eu já fiz isso, eu já desliguei, para eu perder esse negócio. O filme e agora é a última cena, agora ele vai matar, agora eu desligo. Quando você faz isso, você tem o controle remoto na tua mão. Deus nos deu o controle das nossas vidas. Quando a gente recebe Jesus, a gente entrega o controle para Ele, a gente entrega a vida para Ele. Amém? Não sei se você sabia disso. O salmista Davi escreveu: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então a gente recebe várias informações, e a gente vai enchendo a cabeça com aquilo, vai enchendo a cabeça. Eu já falei aqui, se você assistir o programa do Datena, você fica com depressão. Se botar um balde embaixo, escorre sangue, né, da televisão, porque é só coisa ruim, só desgraça, você começa a assistir, você fala: meu Deus do céu, vamos mudar. Porque a televisão hoje, ela tem essa capacidade de te encher de informação, internet mesmo, todo lugar que você vai, e eu estou fazendo isso de propósito até com os meus amigos, pastores, pessoas. Quando eu saio, a gente vai almoçar, eu deixo o celular no bolso, justamente para provocá-los, para eles não ficar lá. Então, né, como eu estava falando, não, põe o celular no bolso, vamos bater papo nós aqui, parece que você não conversa mais. Igual aquele filme lá do Gente Grande, o cara falou: traz para mim, manda um torpedo para a empregada, traz um chocolate aí para mim. A cozinha é ali. É tanta informação que a gente recebe hoje, que o mais importante a gente está deixando para lá. E é por isso que tem muito crente fraco, doente e dormindo espiritualmente. Bastante informação. Para quê? Que seja informação da palavra. O que importa mesmo é transformação. E Jesus veio para transformar as nossas vidas.
Não adianta nada a gente receber Jesus, ser batizado e continuar com a mesma vida de palavrão, de vícios, de mentiras, de negócios escusos. Não, a gente precisa mudar de vida, porque só mudando de vida as pessoas lá fora vão enxergar Jesus em nós. Amém? Então não basta informação, o que importa mesmo é transformação. Eu quero te encorajar, meu irmão, a partir de hoje, nos nossos cultos aqui, nós vamos ter isso. Nós vamos buscar mais a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vamos clamar, nós vamos falar: Senhor, enche a minha vida, batiza-me com teu fogo. Porque só crente batizado com o Espírito Santo tem esse desejo de falar de Jesus, de ler Bíblia, de desligar a televisão, de ler Bíblia, de conversar sobre o Evangelho. Só quem realmente é convertido, cheio do Espírito Santo. E a boa notícia é que o Espírito Santo já habita na vida daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. A gente só precisa ir além. Vamos além daquilo que nós estamos vivendo hoje, se assim você quiser. Se a gente fizer isso, vai vir no teu coração o desejo de falar de Jesus para as pessoas, igual alguém um dia falou para você. Para encerrar aqui, eu me lembro do Marcial, trabalhando hoje. O presbítero Valmir, eles trabalhavam juntos, anos atrás. E pensa num cara cabeça dura, esse Marcial. Agora até está melhorzinho, converteu, graças a Deus, né? Tá uma benção. Pensa num cara cabeça dura. Pensa num cara questionador. E o Valmir só conseguiu mesmo convencer, apesar que é o Espírito que convence, porque ele tinha argumento. O Valmir sempre foi um estudioso da palavra. Ele tinha argumento. O Marcial combatia de uma forma, ele falava de outra. O Marcial questionava, ele falava. O outro, ele falava, ele pregava. Foram, acho que mais de um ano assim. Até um dia que o Marcial não tinha mais jeito, falou: não, eu vou lá na igreja, vou ver. Quando ele chegou aqui, ele recebeu Jesus. E Deus mudou a vida dele e da família dele. Por quê? Porque tinha alguém que tinha essa informação da palavra guardada no coração. E tinha argumento para conversar com os outros. Meu irmão, minha irmã, Deus chamou a gente para a gente ser uma bênção, a gente ser transformado. E através de nós a luz de Cristo chegar e alcançar pessoas. Amém? Crê nessa palavra? Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos?